vamos falar de um assunto muito importante, bonito, inspiração. A Tiara Castilho, ela conversou com a escritora e a ilustradora do livro infantil recém-lançado que conta a história da beata Benigna Cardoso. E nós vamos conferir juntos. Benigna, a menina Marte do sertão de Cariri. Esse é o nome do livro lançado recentemente pela editora Paulus e conta a história de Benigna Cardoso da Silva, de 13 anos. Ela foi assassinada brutalmente com golpes de facão ao recusar ter relações sexuais com um jovem. Após a morte da criança, ela se tornou símbolo da Igreja Católica em Santana do Cariri. Em outubro de 2022, o Vaticano oficializou a menina Benigna como primeira beata do Ceará e quarta Marte do Brasil. E para falar sobre essa obra, a gente conversa agora com a escritora, a Dílvia. Dílvia, explica pra gente, por favor, de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre a menina Benigna. Olá! Oi, Tiara, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês e falar um pouquinho hoje desse trabalho do qual resultou o livro Benigna, a menina mártir do sertão do Cariri. Bom, eu também sou editora aqui na Paulus e entre os trabalhos que nós realizamos eu cuido da parte da editoria infanto-juvenil. Nós temos uma coleção que se chama Amigos de Deus e o objetivo dessa coleção é exatamente contar a história de santos e santas que de alguma forma, por conta do seu percurso, da sua trajetória, contribuem e contribuíram para a história da fé das pessoas. Então, quando nós ficamos sabendo que a igreja estava já se encaminhando para o processo de beatificação da Benigna, nós entendemos que de alguma forma nós também precisávamos contribuir para a divulgação da história da vida dela, especialmente por conta desse apelo forte que a vida de Benigna tem a ver com a questão do feminicídio e da violência contra crianças e adolescentes. Então, o momento era muito oportuno, é muito oportuno. E aí, junto com a diretoria do editorial, nós decidimos que escreveríamos a vida dela para fazer parte da coleção Amigos de Deus. Certo, e esse livro, ele é indicado para pessoas de que idade? A coleção como um todo, ela é indicada para crianças já alfabetizadas, né? Crianças que estão aí nas séries iniciais do Fundamental 2, porque o livro implicará com certeza uma compreensão da criança, né? De entender que aquela narrativa faz parte da vida real de alguém, mas ao mesmo tempo a gente lança a mão de recursos importantes para essa faixa etária, entre eles é a questão da narrativa mesmo. Nós cuidamos para tratar do assunto, embora seja um assunto extremamente delicado, né, difícil de ser falado, que envolve a questão da agressão e da morte da menina Benigna, buscamos fazer com bastante leveza por meio do recurso da poesia. E depois uma outra parte extremamente importante para a construção desse livro foi a ilustração, que é uma outra narrativa. Então nós convidamos a Verusca Guerra, que é uma ilustradora muito sensível, né, muito profissional, que trabalha a questão da arte muito agregada à literatura. Quem for ler esse livro, o que essas pessoas vão encontrar? É o conto, a poesia, a ilustração, que é riquíssima. Me conta um pouquinho mais. E tem também informações, né, sobre a história da menina Benigna. Sim, Tiara, acho que o livro, quem for buscar o livro, quem tiver a oportunidade de ler a história, vai exatamente encontrar todos esses elementos que você bem mencionou, né? A gente tem as duas narrativas, que é a narrativa textual e a narrativa da ilustração, trabalhando juntas o tempo todo para que o livro realmente tivesse um resultado que fosse fidedigno à história, porque a gente está contando exatamente o que aconteceu com Benigna, né, ao longo desses 13 anos, fazendo menção aos fatos históricos de verdade da vida. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente utiliza o recurso da poesia, a gente possibilita o leitor imaginar o ambiente, né? Além daquilo que é a dureza da história, ele vai, por exemplo, imaginar o que é uma flor que está no caminho de Benigna, né? Os animais que compunham aquele cenário ali onde ela nasceu, a natureza, a água que corre na cacimba, o contato das coisas simples do dia a dia. O livro ele já está disponível para vendas?
Já está em todas as lojas da Paulus no Brasil e também no nosso canal de vendas da Paulus. Então, está muito fácil de localizar. Não sei se você aí já conseguiu ver também, mas as ilustrações estão bem bonitas, né? A gente tem aqui... A Verusca fez um esforço muito legal para construir esse rosto de Benigna, porque Benigna a gente tem pouco material, né? Pouco documento sobre ela, fotos, registros, porque a gente está falando de 80 anos para mais, né? Então, aliás, mais de 90 anos, então não se tinha muito essa prática de registros, de fotos. Então a Benigna fez todo um estudo para entender cor da pele, traços físicos, né? Fomos ouvindo um pouco o que as pessoas diziam sobre as características de Benigna para chegar a essa imagem que você está vendo aí na capa do livro. E é perfeito, viu? Muito obrigada. No livro, a história da menina Benigna é contada através da poesia e das ilustrações, que ganharam muitas cores e chamam bastante atenção pela riqueza dos detalhes. E a responsável pelas ilustrações é a Verusca Guerra, e ela vai contar pra gente como que foi esse trabalho em conjunto com a autora do livro. Olá! Olá, Tiara. Foi um trabalho incrível, assim, foi muito bonito, porque eu vejo que a Dilvia conseguiu transmitir de uma forma muito poética até, e muito simples para as crianças, algo que foi uma história tão sofrida, né, tão difícil. Então, para mim foi um trabalho desafiador, porque eu também tinha que ser muito leve, muito delicada e colorida nas ilustrações, né? E ao mesmo tempo transmitir a seriedade do que aconteceu com ela, né? Mas foi um trabalho muito bonito mesmo, porque acabou me trazendo também mais pertinho da minha terra, porque eu sou daqui do Nordeste, então foi algo muito bom trazer as ilustrações, imagens da minha região. Certo, e ao fazer a ilustração dessa obra, como que ela foi feita? Você primeiro precisou do texto para poder desenvolver as imagens? Você chegou a estudar a história da menina Benigna? Já conhecia essa história? Me conta um pouco dessa sua realidade. Sim, eu conhecia algumas coisas sobre a história dela, mas não profundamente, né? Eu sabia que existia essa possibilidade de uma menina do Cariri se tornar uma beata, né? Sabia pouco da história dela, mas eu comecei a assistir documentários. A própria autora também me mandou muito material, né? E a partir daí eu fui desenvolvendo todo o visual da história, principalmente nos documentários que foram feitos, porque mostrava bem o local, a terra, as paisagens, né? E as casas, todas as construções. Então isso foi simples, exatamente por conta dos documentários. Perfeito, muito obrigada, viu, pela sua participação, obrigada também pelo trabalho, que está encantador. Eu é que agradeço demais, e para mim foi uma felicidade poder retratar a história dela, que é tão marcante, né, e tão importante para o povo.